Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas nós temos que abrir o nosso coração para Deus. Eu transmito sempre aqui a liturgia da palavra no meu YouTube, Paulo Roberto Maciel, Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /, blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Você pode então acessar e se inteirar das liturgias diárias. E eu coloco com antecipação, porque eu sei que tem comunidades católicas que se preparam antecipadamente, então já posto logo. Liturgia de 21 de janeiro de 2023, sábado, Santa Inês Virgem e Mártir. É o dia de Santa Inês. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha por causa do martírio de Santa Inês. Temos no rito da celebração o prefácio comum dos santos e o ofício da memória. Antífona da entrada. Esta é uma virgem sábia do número das prudentes, que foi ao encontro de Cristo com sua lâmpada acesa. Oração do dia. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que escolhestes as criaturas mais frágeis para confundir os poderosos, dai-nos, ao celebrar o martírio de Santa Inês, a graça de imitar a sua constância na fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 2 ao 3 e de 11 ao 14. Irmãos, foi construída uma primeira fenda, retificando, foi construída uma primeira tenda, chamada o Santo, onde se encontravam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Atrás da segunda cortina havia outra tenda, chamada o Santo dos Santos. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação, e não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros os santificam e realizam a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, pois em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 47. Versículos do 2º ao 3º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão é o 6º. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Repitamos, por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhai os seus louvores.
Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Repitamos, por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Aclamação ao Santo Evangelho com um trecho dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Vamos aclamar? Aleluia, 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 aleluia. Abre-nos, ó Senhor, o coração, para ouvirmos a palavra de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 3, versículos do 20 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Ele é líder da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título do seu comentário é Vieram para detê-lo, Marcos capítulo 3, versículos do 20 ao 21. Dois versículos do Evangelho são suficientes para evidenciar as barreiras experimentadas por Jesus Cristo em seu ministério. Que ele fosse perseguido pelos saduceus é natural. Eles detinham o poder religioso e lucravam com isso. Jesus dá a graça e cura, dá a graça, a cura e o perdão. Que Jesus fosse contestado pelos fariseus. Vou retificar aqui. Jesus dá de graça a cura e o perdão. Que Jesus fosse contestado pelos fariseus, entende-se. Eles pregavam a lei na pedra fria. Jesus apontava para a misericórdia. Desta vez, porém, os inimigos são de dentro. Até o amigo em quem eu confiava, também aquele que comia do meu pão, levanta contra mim seu calcanhar. Salmo 41 ou 40 na Bíblia de Jerusalém, versículo 10. São os familiares de Jesus que o procuram para detê-lo, pois um carpinteiro que se faz profeta e médico só pode ter enlouquecido. Curar é sinal de loucura? Falar do amor do Pai é coisa de demente? Preferir os marginais é sintoma de desequilíbrio mental? Foi exatamente isto que eles pensaram. Ainda hoje parece loucura apostar na esperança, optar por uma vida simples, acreditar no amor e na fidelidade. Loucuras para o mundo pagão. Loucuras para o mundo materialista. Entre outras loucuras modernas, destaca-se a misericórdia. É neste momento que apontam o bandido morto como bandido bom. É neste século XXI que reclamam a pena de morte para justiçar o criminoso. É em nossos dias que os pobres são expulsos de seu lar quando não podem pagar as prestações da casa própria. Eis as palavras do Papa Francisco em sua carta Misericordia et Misera. Abre aspas. Abro aspas, no caso.
Querer estar perto de Cristo exige fazer-se próximo dos irmãos, porque nada é mais agradável ao Pai do que um sinal concreto de misericórdia. Por sua própria natureza, a misericórdia torna-se visível e palpável numa ação concreta e dinâmica. Uma vez que se experimentou misericórdia em toda a sua verdade, nunca mais se volta atrás. Cresce continuamente e transforma a vida. É, na verdade, uma nova criação que faz um coração novo, capaz de amar plenamente, e purifica os olhos para reconhecerem as necessidades mais ocultas. A misericórdia renova e redime, porque é o encontro de dois corações. O de Deus, que vem ao encontro do coração do homem. Este inflama-se e o primeiro cura-o. O coração de pedra fica transformado em coração de carne, conforme Ezequiel 36, versículo 26, capaz de amar, não obstante o seu pecado. Nisto se nota que somos verdadeiramente uma nova criação, conforme carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15, que diz: sou amado, logo existo. Estou perdoado, por conseguinte, renasço para uma vida nova. Fui misericordiado e, consequentemente, feito instrumento da misericórdia. Fecha aspas. Ou fecho aspas. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O que é a loucura de Deus é mais sábio que os homens. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquisei no site da TV, aliás, pesquisei no site do Vaticano. O santo do dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Santo do dia 21 de janeiro. É uma santa, Santa Inês, virgem mártir. Entre as primeiras mártires da era cristã, Inês é uma das santas mais populares na tradição da igreja. Santificou sua vida com 13 anos durante as perseguições do IV século por não renegar a Cristo. Venerada nos séculos como ícone de pureza, Santa Inês é celebrada pela igreja em 21 de janeiro. O nome Inês em grego significa pura e casta. Para os historiadores, isto significa um sobrenome que identifica Santa Inês, uma das mártires mais veneradas pela igreja. Transcorria o ano 304, o ápice da ferocidade anticristã, por ordem do imperador Diocleciano. No entanto, alguns estudiosos situam este acontecimento durante a perseguição de Valeriano 40 anos antes. Sobre Inês não se sabe nada, exceto a paixão do seu martírio, cujas notícias, nem sempre unívocas, estão disseminadas em vários documentos posteriores à sua morte. Ódio e graça. A tradição fala de um amor não correspondido do filho do prefeito de Roma por Inês, que, com apenas 13 anos, não quis aceitar a proposta do nobre. Na verdade, a jovem havia feito o voto de castidade por Cristo. Quando o prefeito foi informado sobre sua consagração, desencadeou sua vingança. Inês devia entrar no círculo das Vestais, que oferecia culto à deusa protetora de Roma. A jovem recusou-se e a vingança tornou-se mais cruel. Passou do templo ao prostíbulo, sendo exposta na Praça Navona entre as demais prostitutas. As narrações hagiográficas dizem que Inês, em virtude de uma proteção especial, conseguiu também naquela situação manter a sua pureza, como um cordeiro. O ódio contra a jovem aumentou em uma espiral de violência crescente.
Inês foi condenada à fogueira, mas as chamas nem chegaram a tocá-la. Então, com um golpe de espada na garganta, ela entregou sua vida. A iconografia representa Inês com um cordeiro sempre ao lado, porque seu destino foi o mesmo reservado a estes pequenos ovinos. Todos os anos, no dia 21 de janeiro, festa litúrgica de Santa Inês, são abençoados 2 cordeirinhos criados pelas irmãs da Sagrada Família de Nazaré. Com a sua lã, as irmãs confeccionam os sagrados palhos que o Papa impõe sobre os novos arcebispos metropolitanos, em 29 de junho, dia de São Pedro e São Paulo. Virtudes superiores à natureza. Os restos mortais de Santa Inês encontram-se em uma urna de prata a pedido do Papa Paulo V, na basílica a ela dedicada na Via Nomentana, em Roma. A basílica foi construída por desejo da princesa Constantina, filha do imperador Constantino I, sobre a catacumba na qual foi sepultado seu corpo. Santo Ambrósio escreveu sobre Santa Inês, dizendo: a sua consagração superava a sua idade. Suas virtudes superavam a própria natureza. Assim, seu nome parece não ter sido uma escolha humana, mas uma profecia do seu martírio, uma antecipação do que ela devia ser. Santa Inês, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você está suplicando, se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vem do aramaico, dialeto de Jesus, e significa: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. É a segunda vinda de Jesus para o juízo final. Você quer o paraíso ou o inferno? Logicamente que, em sã consciência, queremos o paraíso, estar com Deus para sempre. Então vamos nos reconciliar com Ele. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, humanos. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna, Senhor. Perdão, Senhor. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Shalom, a paz.